A prática médica não existe no vácuo. Essa é a premissa que eu coloco para uma discussão que partiu da leitura que terminei há pouco, de um artigo que aborda essa questão, de que a prática médica ela se inscreve em um campo ético, jurídico e social. Logo mais eu vou colocar referência, mas eu vou iniciar essa discussão, esse monólogo inicialmente, para meus alunos, e com a premissa de a prática médica não existe no vácuo, foi o que eu depreendi desse artigo, é que toda ação do médico, cada escuta, cada decisão, cada conduta está inserida em um contexto muito maior do que o consultório, ou o ambulatório, ou o hospital. Na verdade, a medicina vive dentro de um campo ético, político, jurídico e social que molda o que fazemos e o modo como fazemos. E quando falamos da dimensão ética, estamos dizendo que a medicina é atravessada por valores, que é o respeito à autonomia, o cuidado responsável, a justiça no acesso, proteção dos mais vulneráveis. E em muitos atendimentos, especialmente os mais complexos, o médico precisa refletir qual é a decisão mais ética aqui. Quem precisa ser protegido? De que forma eu posso agir sem causar dano? São decisões clínicas, mas antes de tudo, são decisões morais. A medicina também é profundamente política. Isso não tem nada a ver com partidarismo, mas com o reconhecimento de que o cuidado só acontece dentro de políticas públicas, de sistemas de saúde, de prioridades coletivas. O nosso Sistema Único de Saúde, por exemplo, define que quem tem acesso ao quê, como os serviços funcionam e qual é o papel do médico na promoção da equidade. Toda prática médica é necessariamente uma prática cidadã. E no campo jurídico, o médico atua sob normas bem claras. Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação sobre violência sexual, Código de Ética Médica, regras de sigilo, protocolos de notificação. Não basta fazer o que se acha certo, é preciso agir de acordo com a lei, especialmente quando lidamos com grupos vulneráveis, como crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação de violência. E não podemos esquecer a dimensão social, porque nossos pacientes vivem em realidades diversas, com culturas, religiões, formas de família e condições de vida muito diferentes. O modo como cada um percebe a doença, como relata seus sintomas e como aderem ao tratamento, depende de fatores culturais, sociais, e por isso a competência cultural e a comunicação sensível não são extras, são parte essencial do cuidado seguro e humanizado. E é o que eu vivo também repetindo na nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. Então, a medicina é uma prática situada, ela acontece em um mundo real, com normas, valores, desigualdades e direitos. E quando reconhecemos isso, ampliamos nossa capacidade de cuidar de forma ética mais justa e responsável. E formamos médicos mais conscientes do impacto social de cada decisão clínica. E as desigualdades estruturais que temos discutido ao longo dos semestres na nossa disciplina moldam o cotidiano e o horizonte de possibilidades de pessoas situadas à margem da sociedade e costumam se associar a piores condições de saúde, bem como a obstáculos específicos para acessar tratamentos e formas de apoio de boa qualidade. Então, esse quadro
torna-se ainda mais grave quando se trata de indivíduos que se encontram na confluência de diferentes grupos marginalizados, expondo esses indivíduos a múltiplas camadas de discriminação, de estigma e de opressão. E para corresponder a essa realidade, nós precisamos compreender e enfrentar essas desvantagens sociais, antes de mais nada, compreender e enfrentar essas desvantagens sociais e estruturais combinadas. As abordagens interseccionais é que muitas vezes orientam, norteiam essas discussões e vem ganhando muito destaque, principalmente no campo da saúde pública. Então, esse estudo que mencionei, que acabei de ler, busca oferecer uma argumentação que é empiricamente fundamentada em favor da ampliação do uso de referenciais interseccionais no campo da saúde mental. E nesse âmbito, a atenção às múltiplas desvantagens injustificadas é especialmente relevante, uma vez que muitos usuários de serviços de saúde mental já são alvo de estigma e discriminação em razão de seus transtornos e, portanto, podem se beneficiar de forma intensa e recorrente de uma consciência crítica sobre essas diversas camadas de desvantagem. Então, as abordagens interseccionais permitem lidar de forma mais adequada com a complexidade, a interdependência e a construção recíproca das desigualdades sociais, mais do que modelos anteriores, que são centrados em apenas uma categoria de estratificação. Então, auxiliar na identificação de grupos com risco mais elevado de adoecimento e piores desfechos em saúde, estruturas e ferramentas interseccionais podem não apenas melhorar a resposta às necessidades de pessoas em múltiplas situações de desvantagens, mas também promover maior equidade em saúde mental e contribuir para reduzir as disparidades. Então, isso tem a ver com a interseccionalidade. Então, a interseccionalidade tornou-se central para compreender a complexidade das identidades sociais e das desigualdades em diferenças que existem diante de uma pessoa que vem ao serviço de saúde. E são desigualdades em diferentes campos, e principalmente na saúde. Então, esse termo interseccionalidade foi cunhado por Kimberlé Crenshaw em 1989, e o conceito remete às maneiras pelas quais múltiplos marcadores, como raça, cor, etnia, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, classe social, idade e capacidade ou incapacidade, interagem na produção das experiências concretas das pessoas. E em contraste com abordagens que analisam tais características isoladamente, a perspectiva interseccional enfatiza que diferentes eixos de desigualdade podem se sobrepor e combinar, produzindo formas específicas de desvantagens. Então, essa é uma questão extremamente importante na nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. Este é o artigo sobre o qual estou falando neste vídeo. Reconhecendo a heterogeneidade das desigualdades sociais, a interseccionalidade como uma estrutura e ferramenta autocrítica, entre parênteses, crítica no âmbito dos cuidados de saúde mental. Então, o autor, que é Florian Funner, que publicou nessa revista
de Filosofia, Ética e Humanidades em Medicina, que se alinha bem ao eixo humanístico da nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina, me fez pensar nisso, né? Nessa questão que eu coloquei de que a prática médica ela não existe no vácuo. Então, nos últimos anos, o potencial analítico da interseccionalidade passou a ser mais explorado na área da saúde, como eu disse, e isso se relaciona em grande medida ao fato de as iniquidades em saúde estarem frequentemente vinculados à pertença a grupos socialmente marginalizados, de modo que evidências empíricas sobre quem é mais atingido por essas desigualdades podem ser decisivas para orientar políticas públicas. Então, a importância dos determinantes sociais da saúde, bem como os efeitos da estratificação social e da estigmatização sobre desfechos em saúde, em categorias como raça, cor, etnia, gênero, isso que eu já citei antes, nível socioeconômico, é amplamente já bem documentada. Ainda assim, a maior parte dos estudos tem se concentrado em apenas um eixo social por vez. Por exemplo, examinando somente os impactos de estressores relacionados à raça, cor, sobre a saúde mental. Então, no campo da saúde mental, a perspectiva interseccional evidencia que as disparidades não decorrem de apenas de fatores individuais, biológicos ou comportamentais, mas também de formas amplas de discriminação e opressão social e estrutural, como o próprio racismo, sexismo, homofobia, classismo, transfobia, etarismo e capacitismo. E etarismo, já falei, né? E outros ismos, né, que a gente tem estudado. Então, compreender a interação entre discriminação, estigma e opressão em pessoas que pertencem a múltiplos grupos marginalizados, ou seja, a mais de um desses grupos, é especialmente importante. Por quê? Porque indivíduos com diagnóstico de transtorno mental já tendem a sofrer desvantagens injustificadas em razão desse rótulo. E, apesar disso, grande parte da produção científica ainda não considera os efeitos da pertença simultânea a vários grupos estigmatizados entre pessoas com problemas de saúde mental. E avançar nessa compreensão dessas desvantagens interseccionais pode favorecer o desenvolvimento de intervenções e serviços de apoio mais adequados, contribuindo assim para reduzir disparidades em saúde mental. E é nessa premissa que nasce esse artigo. Por quê? Esse autor defende o potencial das abordagens interseccionais para a pesquisa, para a formulação de políticas e a prática clínica em saúde mental. Então, esse autor mostra como profissionais podem incorporar uma perspectiva interseccional para identificar barreiras sociais e estruturais e também como formas de discriminação e estigma, atendendo de modo mais sensível às necessidades de pessoas em múltiplas situações de vulnerabilidade ao mesmo tempo e promovendo maior equidade. Então, o Florian Fanner discute, em primeiro lugar, a relevância das desigualdades sociais e seus efeitos sobre a saúde mental. Depois, ele aborda problemas de saúde mental, como eles são apresentados como uma categoria social específica, que amplifica o risco de ter mais e mais desvantagens injustificadas, com foco nos efeitos estigmatizantes associados a essa condição. E, posteriormente, este autor ele destaca o valor da interseccionalidade como uma ferramenta de análise e intervenção na prática em saúde mental, enfatizando a responsabilidade que tem
a responsabilidade representada pelos problemas, né, e pelos resultados do tratamento recai menos sobre o indivíduo e mais sobre os seus determinantes sociais e estruturais. E essa perspectiva traz implicações importantes para o modo como a assistência é organizada. Então, o texto desse artigo, ele apresenta, ou melhor, defende alguns desses argumentos. Por exemplo, desigualdades sociais e impactos na saúde mental. Então, o Florian Fanner, ele explicita primeiro a relevância das desigualdades sociais na saúde mental e expressa que nem toda diferença no cuidado é em si problemática, porque alguns indivíduos precisam de tratamentos diferentes, distintos em função de necessidades clínicas que são específicas. Do ponto de vista ético, é interessante ver que coloca-se que as disparidades que não se justificam por adequação clínica, necessidade ou até preferência, mas que derivam de desigualdades sociais e estruturais, tem tudo a ver com o impacto que existe sobre esse paciente. Por quê? Enquanto diferenças baseadas em necessidades podem, em certas circunstâncias, ser moralmente defensáveis, restrições de acesso ou de qualidade do cuidado em saúde que são fundadas em preconceito ou exclusão configuram o que ele chama de discriminação injustificada. Então, esses padrões de desigualdade têm um forte impacto sobre a saúde mental, porque pessoas de grupos marginalizados não apenas apresentam maior risco de sofrer transtornos mentais e também de receber determinados diagnósticos psiquiátricos, como também encontram mais obstáculos para acessar serviços e recursos de cuidado ou acabam sendo atendidas com qualidade inferior. Então, a gente discute muito sobre isso na nossa sala de aula. Categorias como raça, cor, etnia, gênero, orientação sexual, condição socioeconômica, por exemplo, são amplamente utilizadas como eixos de análise, porque sua associação com desvantagens injustificadas em diferentes contextos sociais, já está bem documentada. E essa desvantagem pode decorrer tanto da pertença objetiva a um grupo, por exemplo, baixa renda, quanto de características percebidas ou atribuídas pelas quais o indivíduo é identificado como membro de certo grupo, por exemplo, por aparência, por sotaque, pelo modo de vestir. E ambas as situações podem produzir consequências negativas, inclusive na saúde mental, e nem sempre são fáceis de distinguir, sobretudo nesse campo da saúde. Então, o Florian Fanner, ele cita diversos estudos que mostram minorias sociais e étnicas tendendo a enfrentar barreiras adicionais de acesso a serviços de saúde mental. E essas dificuldades podem se relacionar a maior estigma dentro das comunidades, a falta de competência cultural dos profissionais ou até desconfiança em relação ao sistema de saúde. Então, atitudes preconceituosas, crenças negativas e desinformação sobre transtornos mentais e suas causas podem desencorajar, por parte do usuário do serviço de saúde, a busca de cuidado e a continuidade do tratamento, como já vimos em várias situações que estudamos. As desigualdades
são ainda intensificadas por políticas e práticas institucionais que reproduzem discriminações históricas. Em muitos contextos, o status socioeconômico é decisivo para determinar se uma pessoa terá acesso à psicoterapia ou outros cuidados, frequentemente que são cuidados longos e custosos. E, como resultado, minorias sociais acabam apresentando uma maior carga de doença. Há evidências, como mostra o autor, por exemplo, de que certos grupos minoritários apresentam menor probabilidade de ter episódios agudos de depressão maior, mas apresentam maior risco de ter quadros crônicos e mais debilitantes. Por quê? Possivelmente porque estão associados a menor acesso e a pior qualidade do cuidado. E aí ele cita o autor, que eu não vou entrar aqui em detalhes de citações, mas aqui está o artigo, né? E vocês podem buscar. E, além disso, o autor menciona que regimes de exclusão social ligados a racismo, colonialismo, sexismo e outras formas de opressão estruturam condições de vida que aumentam o risco de sofrimento psíquico. Outra argumentação que o autor usa é o de que problemas de saúde mental, como categoria de estratificação social, por si só já são uma questão importante. Por quê? Além das categorias sociais mais discutidas, né, como as que eu já citei, raça, cor, etnia, gênero, orientação social ou classe, outros marcadores têm sido incluídos nas análises, e entre eles escolaridade, situação de trabalho ou falta de trabalho, né, desemprego, estado civil, idade e incapacidades funcionais. Também são categorias importantes, porque incluir, sob o rótulo, problemas de saúde mental, como uma categoria social específica, exige demonstrar em que medida a pertença real ou atribuída a esse grupo pode provocar ou facilitar discriminação injustificada. Então, o autor coloca aqui, cabe lembrar, como ele coloca aqui, cabe lembrar que doença ou problemas de saúde mental abrangem um espectro amplo de condições e gravidades, que não se associam todas ao mesmo grau de estigma. Então, é interessante isso que ele coloca. E ele coloca que desde trabalhos pioneiros nessa área, e aí ele cita Morton Birnbaum e as contribuições de autores como Michael Perlin, que ele fala do sanismo, e também de Judith Chamberlain, que fala em mentalismo, que acumulam-se evidências de que a pertença real ou presumida ao grupo de pessoas com transtornos mentais está fortemente associada a desvantagens injustificadas. Então, a discriminação, segundo coloca Florian Fanner, a discriminação pode ser compreendida como efeito do estigma, que os estereótipos, os preconceitos e práticas discriminatórias dirigidos a indivíduos com transtornos mentais. E essas pessoas tendem a ser desvalorizadas, tendem a ser rejeitadas, envergonhadas ou excluídas em função de uma condição de saúde socialmente desacreditada. Então, ele comenta que o estigma se expressa tanto nas atitudes dos outros, quanto na forma de autoestigmatização, quando o preconceito é internalizado, o estigma é internalizado. Quando a pessoa que é alvo de tudo isso, ela antecipa reações negativas e internaliza visões depreciativas sobre si mesma. Então, uma crença recorrente, por exemplo, como ele coloca, é a de que certos transtornos, como dependência de substâncias psicoativas ou pessoas com transtornos alimentares, seriam fruto, que são, por exemplo, a bulimia, a anorexia nervosa,
seriam fruto de decisões individuais evitáveis, reforçando a ideia de culpa pessoal. Mesmo quando se reconhecem causas biológicas ou traumáticas, a mera rotulagem como doente mental parece intensificar mais ainda o estigma, o que é bastante compreensível. Porque tudo faz piorar o estigma que existe naquele grupo e esse estigma tem impacto direto em desfechos de saúde. Porque tudo isso dificulta a procura de atendimento, favorece atrasos e abandonos de tratamento, de acompanhamento, prejudica a reintegração social e contribui para comorbidades físicas que não são tratadas. Também com o desemprego e até com a ideação suicida. Então, esse estigma ele é vivenciado em praticamente todos os domínios da vida, inclusive dentro do próprio sistema de saúde, onde podem ocorrer atitudes negativas por parte de profissionais, pode haver interações coercitivas e, como ele coloca aqui, práticas paternalistas. Então, não surpreende assim que pessoas com problemas de saúde mental apresentem maior morbidade e menor expectativa de vida. E em alguns estudos que ele cita também, que tiveram 10 a 25 anos, né, de acompanhamento, também do que a população geral. Então, apesar de reconhecido por organismos como a Organização Mundial da Saúde e também academias científicas, o estigma continua produzindo efeitos duradouros na forma como os indivíduos são tratados e como constroem sua própria identidade. Então, esforços para reduzir o estigma incluem melhorar o acesso a cuidados integrais, ele coloca, monitorar o estigma estrutural, que foi a primeira vez que eu ouvi a expressão estigma estrutural. A gente vê muito falando de discriminação, prática discriminatória estrutural, racismo estrutural, mas estigma estrutural eu não tinha lido ainda essa expressão em um estudo científico. E também investir em educação para corrigir concepções equivocadas. Claro que o autor coloca também que coloca isso como coloca até no entanto, né? No entanto, ele coloca como atitudes e crenças são muitas vezes internalizadas de maneira implícita, experiências de contato direto com pessoas em sofrimento psíquico parecem ter mais impacto transformador do que campanhas informativas isoladas. Isso eu achei muito interessante. Isso mostra que a necessidade de instrumentos contínuos de reflexão crítica sobre estigmas relacionados a diferentes categorias sociais é necessária, né? Tem espaço para serem realizados. E aí ele fala também de que a literatura sobre estratificação social e saúde mental é vasta, mas que a maior parte das pesquisas se concentra em um único eixo por vez e não na interseccionalidade. E sabemos, né, todos que estudamos essa temática, que pessoas com transtornos mentais podem carregar várias identidades estigmatizadas simultaneamente. E ele cita até um estudo que onde ele encontrou que, em média, 6 condições estigmatizadas existem por indivíduo. Então, diante disso, ele explica, não é, que disparidades apenas estudadas ou explicadas por um eixo apenas, como raça, cor ou gênero, corre o risco de obscurecer o risco adicional enfrentado por quem se encontra na intersecção de múltiplas categorias marginalizadas. E uma questão interessante que eu anotei aqui também para falar, aqui nessa minha... não seria uma sinopse, né? Seria um comentário sobre o que eu li nesse artigo. Ele coloca que, por muito tempo, essa situação foi interpretada em termos de
desvantagem dupla ou desvantagem cumulativa. Porque as desvantagens associadas a cada eixo social, elas se somariam. Por exemplo, etnia mais gênero mais transtorno mental, produzindo maior carga de estigma. E aí ele mostra que, embora essa ideia tenha contribuído para reconhecer sobrecargas específicas, como, por exemplo, viver com transtorno mental e HIV e obesidade ao mesmo tempo, ou obesidade, ela não dá conta de nuances importantes como o fato de certos marcadores se tornarem mais proeminentes, entre aspas, mais proeminentes do que os outros em determinados contextos. Então, dependendo do ambiente social, raça, condição socioeconômica, gênero ou diagnóstico psiquiátrico, dependendo do ambiente social, isso pode, né, esses fatores podem ganhar maior visibilidade e ser o foco preferencial de estigmatização, enquanto que outras dimensões permanecem pouco consideradas, embora também sejam relevantes, né, no todo, porque é um fator multiplicador e não somativo. Então, ele lembra também que abordagens interseccionais procuram justamente superar essas limitações, em vez de tratar identidades como camadas que simplesmente se somam, essas abordagens interseccionais examinam e estudam como diferentes eixos se articulam, se reforçam, se eclipsam ou se medeiam mutuamente em contextos específicos. Então, a experiência de ser, por exemplo, LGBTQIAPN+, com transtorno mental, por exemplo, não pode ser compreendida apenas somando orientação sexual mais transtorno mental. É preciso considerar que essas dimensões interagem com raça, com classe, com gênero, com idade, entre outras dimensões. Então, ele também, claro, o foco do artigo é a aplicação à saúde mental. Então, aplicada à saúde mental, ele coloca que a interseccionalidade ajuda a explicar padrões que são aparentemente paradoxais, né, de estratificação. E ele coloca como exemplo diferenças inesperadas em diagnósticos ou desfechos entre subgrupos que não podem ser previstas a partir de teorias que focam somente em um eixo. Então, estudos interseccionais já mostram, como ele indica, que variações na probabilidade, por exemplo, de diagnóstico de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, segundo combinação de gênero, raça, cor, renda e escolaridade, ou diferentes perfis de risco para sintomas depressivos ou para uso abusivo de substâncias psicoativas ilícitas entre mulheres brancas e negras de minorias sexuais, isso mostra diferentes desfechos. E aí ele mostra que esses achados demonstram que a interseccionalidade permite mapear com maior precisão a diversidade de vulnerabilidades e de necessidades de cuidado. Então, por fim, ele considera que usuários precisam ser vistos no seu contexto e que implicações para a pesquisa e na prática em saúde mental são muito importantes, né, dessas perspectivas. Então, ele menciona que disparidades em saúde mental entre diferentes grupos sociais são evitáveis, ainda que nem sempre seja simples identificar e eliminar suas causas. Então, ele coloca uma assertiva bem interessante, que é que buscar equidade em saúde, conforme alguns autores mencionam, né, significa lutar pelo mais alto nível possível de saúde para todos, com atenção especial aos que enfrentam maior risco em função de suas condições sociais. Então, a interseccionalidade pode contribuir decisivamente para esse objetivo.
a orientar tanto a pesquisa quanto as políticas públicas e quanto a prática clínica. Então, ao iluminar, né, o entrecruzamento de estigmas e opressões, a abordagem interseccional evidencia necessidades específicas que muitas vezes não aparecem quando se analisa apenas o caso médio, né, de um grupo, por exemplo. E os dados que ele coloca, os dados sobre desigualdades em saúde mental, desafiam modelos reducionistas centrados apenas em causas biomédicas ou comportamentais, né? Isso é uma coisa que é assim, é bastante óbvia, né? E que tendem a responsabilizar os indivíduos por sua própria condição. Então, diante até do crescimento de desigualdades sociais, é cada vez mais difícil sustentar, como ele afirma, que a mera identificação de mecanismos biológicos seja suficiente para promover a equidade, especialmente em transtornos como esquizofrenia, ansiedade e depressão. Então, ele coloca também algo interessante, que eu destaquei aqui, que a interseccionalidade não substitui o conhecimento biomédico, mas o complementa ao explicitar como condições de vida, acesso a recursos, preconceitos e estruturas de poder modulam a capacidade de uma pessoa de buscar ajuda, de aderir ao tratamento, de preservar sua autoestima e manter sua participação social. Então, a interseccionalidade, ao revelar barreiras, né, sociais e estruturais, permite, né, essa visão interseccional permite desenhar intervenções que respondam às necessidades reais de grupos específicos, em vez de reproduzir modelos padronizados que beneficiam, sobretudo, quem já se encontra em posição social mais favorecida. Então, é nítido, né, que esse enfoque tem implicações tanto para a formulação de políticas, como ele repete, e serviços de saúde, quanto para o próprio processo diagnóstico. Diagnósticos psiquiátricos não ocorrem em um vácuo, por isso que eu coloquei lá no início desse vídeo, aqui no slide, diagnósticos psiquiátricos não ocorrem em um vácuo. Então, a prática médica não ocorre em um vácuo. Seus efeitos positivos ou negativos dependem do contexto. Para alguns indivíduos e grupos, o diagnóstico pode ser uma porta de entrada para apoio, para a legitimação do sofrimento. Mas para outros, especialmente aqueles já marcados por outras formas de estigma, o diagnóstico pode acionar uma camada extra de discriminação. Então, a prática comprometida com a equidade precisa antecipar o potencial estigmatizante dos diagnósticos e considerar as condições de vida e os recursos disponíveis às pessoas que recebem o diagnóstico. Então, ele coloca também essa questão dos modelos e ferramentas interseccionais. Coloquei aqui para não esquecer, modelos e ferramentas interseccionais. E ele coloca que essas ferramentas, à medida que forem desenvolvidas, os modelos e ferramentas desenvolvidos, podem apoiar essa prática de pelo menos duas maneiras. Aí ele coloca no plano macro, problematizando explicações meramente individuais para o adoecimento mental e chamando a atenção para determinantes sociais e estruturais, ajudando a deslocar a responsabilidade exclusiva do indivíduo. E no plano micro, como ele coloca, promovendo uma atitude autocrítica no processo diagnóstico e terapêutico. Que seja uma atitude que leve em conta como raça, gênero, classe, orientação sexual, idade, capacidade funcional ou incapacidade funcional, e outros marcadores interagem com o rótulo de transtorno mental na vida concreta das pessoas. Então, ele conclui que a atenção à saúde
e, em particular, a saúde mental, não se dá em um vácuo social e que desigualdades e disparidades atravessam diferentes categorias sociais e a interseccionalidade e oferece um quadro teórico potente para que pesquisadores, formuladores de políticas públicas e profissionais da saúde identifiquem e enfrentem essas injustiças, analisando como múltiplas identidades se cruzam e são moldadas por estigmas e opressões. Então, lidar melhor com a complexidade, a interdependência desses fatores, desses marcadores, e a constituição mútua das desigualdades sociais, as interseccionalidades, as abordagens, aliás, as abordagens interseccionais ajudam a reconhecer quem está em maior risco de sofrer problemas de saúde mental e de ter pior acesso ou piores desfechos em cuidado. E isso é especialmente relevante em um campo em que as pessoas já carregam o peso, um fardo do estigma associado ao rótulo de doença mental. E, portanto, podem se beneficiar de diagnósticos, tratamentos e políticas explicitamente sensíveis às dimensões sociais e estruturais. Como falo em fardo, não é porque fardo, né, ou como a gente costuma dizer, fardo oculto da doença, que até é o título, né? É o título de um dos livros que publicamos pela editora da nossa universidade, a editora UFPB, que é o fardo oculto da doença, representado pelo estigma associado a muitos quadros de adoecimento. Então, sem reduzir indivíduos a rótulos ou identidades únicas, a interseccionalidade oferece instrumentos para que se combinem análise crítica do contexto e atenção a um caso singular. E, ao fazê-lo, isso contribui não apenas para atender melhor às necessidades de pessoas em situação de múltipla vulnerabilidade, mas também para avançar na direção de uma maior equidade em saúde mental. Então, não sei se abordei toda a densidade que tem esse artigo, publicado em 2023, que eu mostro aqui, né, pelo menos o título da página inicial do artigo, mas pelo menos eu pontuei alguns aspectos que, para mim, pareceram primordiais, não é, na nossa reflexão, na nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. Então, quando terminar de ler outros artigos que tenho aqui para digamos assim, dissecar, trago aqui as minhas impressões, né, e o que refleti, e o que aprendi com a leitura. Então, aqui está o título para que vocês possam ver, né, na íntegra esse trabalho. Então, até o nosso próximo vídeo sobre diversidade étnica e cultural na medicina.